Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, Salve Maria, falarei hoje sobre o pecado. O pecado é uma ofensa a Deus. O pecado é a grande causa de ruína do homem. Foi graças ao pecado que aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra. Foi graças ao pecado que aconteceu o dilúvio. Foi graças ao pecado que aconteceu a destruição de cidades como Sidom, Tiro e Jerusalém. Foi graças ao pecado que acontecem as guerras. Foi graças ao pecado que as almas vão para o inferno. Todas as tragédias vêm por causa dos pecados. Nossa Senhora de Fátima, ela falava: a Primeira Guerra Mundial aconteceu somente por causa dos pecados do homem. Então, o pecado é uma grave ofensa a Deus que machuca o Sagrado Coração de Jesus. E hoje, infelizmente, o mundo se afunda em pecado. Cada vez mais e mais pecados acontecem, mais almas entram na perdição eterna. E diante disso devemos saber, existem dois tipos de pecados: o pecado mortal e o pecado venial, o pecado leve. O pecado mortal é uma afronta direta a Deus, é um pecado, é uma coisa gravíssima que nós fazemos contra Deus. É um desrespeito total dos seus 10 mandamentos, dos seus 5 mandamentos da igreja. O Padre Pio, quando via alguém em pecado mortal, ele dizia: desgraçado. A pessoa perdeu a vida na graça, perdeu o contato, a união com Deus. São Domingos Sávio dizia: é melhor morrer do que pecar. Porque morrer, você perde só o seu corpo, é uma coisa momentânea, passageira. Agora, quando você peca, você perde a sua alma, que é eterna. A sua alma se torna um cadáver. Para ter uma ideia como o pecado mortal é assustador, é terrível, foi graças ao pecado mortal que nós matamos nosso Senhor Jesus Cristo, que ele foi morto, crucificado. Foi graças ao pecado mortal que Jesus padeceu. Sofreu no Monte das Oliveiras, foi traído. Foi graças ao nosso pecado mortal que ele foi flagelado, que ele foi coroado de espinhos, que ele padeceu todos os tormentos na cruz e foi morto. Isso é o pecado mortal. Quando cometemos um pecado mortal, estamos de novo crucificando Jesus em nossos corações. Então é algo gravíssimo, algo que ao máximo devemos fugir. O pecado mortal não só machuca a Jesus, como é o nosso tormento. É o que nos condena ao inferno. Que nós saibamos fugir sempre do pecado mortal. E se um dia tivermos a desgraça de cairmos, que confessemos. Além do pecado mortal, existe o pecado venial, que é uma ofensa menos grave, mas porém muito intensa ao Sagrado Coração de Jesus. Para ter uma ideia, um pecado leve, Santa Joana Chantal, ela dizia o seguinte: quando iam tentar interrompê-la, ela estava ajudando os leprosos e falavam: olha, cuidado com isto, você vai morrer. Ela dizia: morrer não é nada, eu tenho medo do pecado. De todos os pecados, o menor pecado que seja, o pecado venial, é também terrível. Isso nos faz um mal muito grande. Tanto nessa vida, quando cometemos um pecado venial, nos afastamos do caminho, do projeto de Deus para nós e nos sentimos tristes, infelizes, angustiados, quanto também sofreremos eternamente. Eternamente não, sofreremos no purgatório as penas proporcionais, as penas devidas. O pecado venial, mesmo sendo considerado leve, é um mal muito grave em nossa vida, pois não causa um sofrimento agora, e causará um sofrimento no purgatório. Além de nos afastar da santidade, o pecado venial vai nos sujando, e cada vez nos facilita ainda mais para que caiamos no pecado mortal. Então é um perigo para a nossa santidade. Devemos nos afastar também dos pecados veniais. Hoje o mundo se preocupa tanto como não pegar gripe, como não pegar nenhuma doença, e não se preocupa com o principal, que é com o pecado, como se afastar das ocasiões de pecado, como nos afastar dos possíveis erros que eu posso cometer, como que eu posso escapar das minhas mais fáceis tentações, mais perigosas inclinações. O mundo não se preocupa com isso, se preocupa com todas as doenças, se preocupa com o corpo, e esquece da alma, esquece como é terrível. Do mesmo jeito, o pecado venial é uma ofensa a Deus. Quando cometemos um pecado venial, nós estamos ferindo e machucando, colocando um espinho em Jesus, que está de novo sendo crucificado. Então devemos nos afastar de todo tipo de pecado, seja pecado mortal, seja o pecado venial. Isso, nós devemos seguir o exemplo da pequena Jacinta, das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Jacinta, ela viveu, mesmo em sua pequenez,
para livrar as almas do pecado. Ela fazia tudo pela conversão dos pecadores. O pecador é aquele que vive no pecado. Ela fazia de tudo para tirar a alma do pecado e fazer de tudo para aproximar a pessoa da graça de Deus, para que ela pudesse se converter e ser salva. Ela oferecia constantes penitências. Sua vida foi uma penitência. Ela sofria com o barulho das rãs e tentavam afastar essas rãs. Ela dizia: não, deixa eu sentir a dor de cabeça, porque eu estou oferecendo pela conversão dos pecadores. Ela passava fome, ela dava sua comida para os animais, dava comida para os pobres e falava: eu ofereço essa minha fome para a conversão dos pecadores, para que eles saiam do pecado e consigam se unir de novo a Deus. Ela passava sede propositadamente, para de novo oferecer para os pecadores. Essa pequena menina que vai se tornar santa é um exemplo para nós, que mesmo grande, ainda não temos noção do que é o pecado, de qual a gravidade e como devemos fazer para de tudo para escaparmos do pecado a nós e fazermos de tudo para salvar as almas. Uma alma é valiosíssima, devemos oferecer muitos sacrifícios, fazer muitas penitências para salvarmos as almas. Nesse tempo que grande parte das almas se perdem, o nosso sacrifício, nossa penitência é muito importante pelos nossos familiares, por todos, além da penitência, a oração. Eles rezavam muito, os pastorinhos, e nós também devemos rezar pela salvação dos pecadores. Então, que nesse centenário de Fátima possamos seguir os exemplos dos pastorinhos. Muita oração e muita penitência, porque no final das contas o que importa é isso, a salvação das almas, que elas deixem o pecado e um dia possam ser salvas, e nós também, que vivemos sempre uma vida de penitência, façamos resoluções, coloquemos isso, uma intenção, quais serão nossas penitências que nós faremos, aceitemos a vontade de Deus, os imprevistos do dia a dia e oferecemos sempre pela conversão dos pecadores, nossos familiares pela nossa conversão, e façamos também uma resolução de rezar muito pela conversão dos pecadores nesses tempos tão difíceis de pecado que vivemos.